Olá, meu nome é Rodrigo Makniewicz Sokulski e eu sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Marco Antônio Zanata Alves. Meu trabalho é Vetorização Dinâmica de Aplicações para Processamento em Memória. Para explicar sobre ele, eu primeiro preciso definir o que é Memory Wall. Em uma arquitetura convencional, dividida entre CPU e memória, as instruções são processadas na CPU e os dados sobre os quais elas operam são armazenados na memória. Por exemplo, a instrução some A e B vai obter os dados A e B da memória, realizar o cálculo dentro da CPU e provavelmente devolver o resultado para a memória. Ambas, CPU e memória, têm sido desenvolvidas nas últimas décadas. Por exemplo, com a adição de unidades vetoriais nas CPUs e as várias versões de memória. Com isso, o gap existente entre CPU e memória acabou aumentando, visto que as otimizações da CPU são mais rápidas que as da memória. Além disso, entre CPU e memória existe um barramento, que ainda é mais lento que a memória. Com isso, chegamos ao problema do Memory Wall, que a latência de obtenção dos dados limita o funcionamento do sistema. Ou seja, não adianta você acelerar a sua CPU, se a velocidade de fornecimento dos dados não aumentar junto com ela, o seu programa vai rodar na mesma velocidade. Uma das soluções para o Memory Wall é a adição de memórias cache, memórias pequenas e rápidas entre a CPU e a memória principal. Quando um dado é carregado da memória principal, ele é armazenado nas caches. Assim, os próximos acessos a esse dado serão bem mais rápidos. Algumas aplicações elas não são beneficiadas por esse tipo de armazenamento na cache, visto que os dados delas são acessados uma única vez. Para esse tipo de aplicação, o ideal seria a técnica do prefetching. No prefetching, o sistema ele prevê quais serão os próximos dados requisitados pela CPU. Então, ele faz as requisições antecipadamente para esses dados. Esses dados são armazenados nas caches e utilizados pelo processador quando necessário. O grande problema do prefetching é que prefetchings agressivos eles puxam muitos dados desnecessários para a CPU. E isso pode comprometer as memórias cache, jogando dados que seriam úteis para fora. Outra solução seria o processamento na própria memória. Por exemplo, se você colocasse algumas unidades vetoriais da CPU dentro da memória. Assim, com uma requisição, você poderia efetuar vários cálculos. Por exemplo, se a requisição fosse soma em memória esses dois vetores, a soma poderia ser efetuada dentro da memória sem praticamente nenhum tráfego pelo barramento. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o processamento em memória. Ele tem algumas vantagens. Primeiro, evita a movimentação de dados. Justamente por tudo ser calculado dentro da memória, praticamente nada precisa passar pelo barramento. E ele reduz a poluição das caches, porque os dados eles não vão até o processador. Então eles não precisam ocupar posições nas caches que provavelmente vão ser úteis para outros dados. Ele também apresenta alguns desafios, como uma programação complexa, geralmente específica à técnica adotada. Precisa de ferramentas especializadas como compiladores com instruções dedicadas a processamento em memória, que saibam fazer essas otimizações específicas, e códigos legados e proprietários, cujo código-fonte não pode ser editado ou recompilado, acabam ficando de fora dessa nova tecnologia. Com isso, chegamos ao objetivo do nosso trabalho, que é a tradução dinâmica de um programa para execução em memória. Seria uma extensão de hardware que, durante a execução da aplicação, identifica partes do programa que podem ser executadas em memória e faz a conversão dessas partes por instruções da memória. Como as instruções da memória são vetoriais e é possível que os códigos não sejam vetoriais, a técnica também precisa vetorizar os códigos. Vetorizar para as instruções vetoriais de memória. Seria isso aqui. Então, após isso, a instrução poderia ser enviada para o cálculo ser feito diretamente na memória, substituindo as instruções já presentes no programa. O grande desafio é adaptar os mecanismos existentes para a memória. Já existem mecanismos assim que fazem a tradução de instruções para instruções vetoriais do próprio processador, mas não existem mecanismos que fazem tradução para instruções vetoriais da memória. E isso precisaria ser feito, com todas as especificidades das memórias. Obrigado.